É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Boa noite. Espero que tenhamos um momento bem especial aqui, que fique realmente marcado no nosso coração essa noite. Nós vivemos uma cidade tão linda, chamada Porto Alegre, né? Um nome lindíssimo, Porto Alegre, mas nós saímos às noites e vemos tantos homens transvestidos, não é? Tantas mulheres na rua, na prostituição, e acho que todos vocês ficaram balançados com essa apresentação. Eu particularmente fiquei, já tinha ouvido esse pastor falando uma vez, mas é tremendo, né? E a gente passa a realmente fortalecer o coração na esperança do que Jesus pode fazer. O tema sexualidade não tem sido abordado muito na sociedade. Ainda que os jovens já estão vivendo, ficando, né, tão cedo, ainda nas famílias e na sociedade, nas igrejas, esse tema não é muito abordado. Mas algo tem feito diferença, uma necessidade crucial nas 12 capitais no Brasil, onde vai ocorrer a Copa. E eu gostaria que vocês vissem um vídeo que desperta esse assunto. É para colocar, Alberto, falando? Só dá enter. Berta, só dá enter ali onde estava. É no outro, não é nesse. Em 2014, o mundo inteiro vai olhar para o Brasil. E tudo que a gente mais quer ver nessa Copa do Mundo é a rede adversária balançar. Mas quando a gente fala em rede adversária, não é apenas no gol que a gente pensa, mas em uma rede de pessoas envolvidas num esquema que afeta a vida de milhares de crianças e adolescentes no mundo todo. É a rede da exploração sexual infantil do turismo. Essa rede é formada por gente que quer movimentar milhões de reais sem respeitar os direitos de crianças e adolescentes. E é aí que entra a Renas. Porque se o adversário trabalha em rede, é através de uma rede nacional como a nossa que ele vai ser derrotado. Para marcar o início dessa luta, estamos lançando aqui um movimento. Bola na Rede. Uma mobilização que começa nas 12 cidades sedes da Copa e se espalha para todo o Brasil na luta contra a exploração sexual infantil. E essa rede já começou a funcionar desde o dia 18 de maio, com manifestações que chamaram a atenção da mídia e da população. Agora chegou a hora de você se envolver também. Bola na Rede. Um gol pelos direitos de crianças e adolescentes. Não sei se vocês tinham conhecimento sobre o que acontece nesses mega eventos que desperta a atenção do mundo todo para... Tem que levantar o volume. Não, para mim também. Que desperta a atenção do mundo inteiro sobre o país que está ocorrendo o mega evento, como no caso a Copa, né? A primeira necessidade que foi desperta pelo RENAS, a Rede Evangélica Nacional de Ação Social, era a questão da Copa. A Rede Evangélica Nacional de Ação Social, ela é formada desde 2005 por igrejas e instituições sociais que têm uma visão cristã, que buscam fazer diferença na sua cidade, no seu estado, no seu país. Então eles precisaram se reunir com uma rede, e num dos encontros, um missionário chamado Ronald Neptune, ele veio, eu não sei se foi no encontro na África, em outro país, e ele veio muito impactado, porque perguntaram para ele: Ronald, o que o Brasil está fazendo para se preparar para a Copa? E ele achou que essa pergunta não era pertinente a ele, que não era atleta, né? E ele disse assim: olha, na África, onde ocorreu a última Copa, tiveram muitas crianças nascidas de adolescentes após a Copa. Muitas adolescentes com doenças venéreas. Muitas crianças mortas e desaparecidas. É uma tragédia que a mídia não revela. O que o Brasil está fazendo? Porque o Brasil já é um país que
que já tem um atrativo para a sexualidade. Hoje em dia, no Brasil, já existe uma preocupação com algumas cidades, como o Nordeste, algumas cidades turísticas, que o turista já escolhe o hotel, a vista daquele lugar, qual lugar que ele vai visitar, e adolescente ou adolescente que vai acompanhá-lo. Então, em algumas cidades é comum ver o senhor de idade ou a mulher com o adolescente do lado. Parece que até está mostrando a cidade. Na verdade, há uma exploração sexual. E com a Copa, isso pode ser muito aumentado. Então, o grupo de RENAS, essa Rede Evangélica Nacional de Ação Social, pensou num movimento para despertar o Brasil. Então, esse movimento, ele veio com o mesmo nome que foi proposto pelo governo federal de enfrentamento à violência e exploração sexual na Copa, que é o Bola na Rede, um gol pelos direitos de crianças e adolescentes. E esse movimento começou assim bem, quase ingênuo, porque escolheram 12 articuladores das 12 cidades da Copa, e nós fomos num evento, nem compreendendo bem a dimensão, e nós começamos a participar destes encontros. E nós começamos a entrar numa outra realidade que nós não conhecíamos. E ainda estamos nesse caminho. Agora, quase um ano, esperando a Copa, um ano da Copa, nós temos ainda muita coisa para fazer. E hoje nós viemos aqui, pela missão do Senhor Jesus, para despertar o coração de cada um de vocês. Porque queremos que as pessoas que vieram hoje estão em posição estratégica, tanto para oração como para ação. Então nós vamos contar um pouquinho para vocês o que já tem acontecido em Porto Alegre. Um movimento pequeno, não é de grandes repercussões ainda, mas já tem coisa que está acontecendo. E nós convidamos vocês a participarem desse movimento também. Então nós vamos ver algumas fotos do que tem ocorrido aqui em Porto Alegre. Talvez eu possa sentar na frente para poder usar o material. Então, o movimento Bola na Rede, esse é o símbolo usado, a imagem usada. Para essa campanha de enfrentamento à exploração sexual, especificamente de crianças e adolescentes no turismo, ela brotou com esse desejo de promover os direitos da criança e do adolescente para a redução das vulnerabilidades frente à situação da violência sexual. E o objetivo era promover ações estratégicas, em parceria com redes e organizações da sociedade civil, órgãos do sistema de garantia de direitos e igrejas evangélicas, visando a prevenção da exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo, nas 12 capitais onde haverão os Jogos da Copa do Mundo em 2014. Queria que vocês pensassem assim, como que a gente vai poder auxiliar nesse enfrentamento? De repente a gente pensa que na hora a gente vai estar olhando onde as adolescentes e as crianças estão. Mas quando você começa a visitar essa temática, você ouve depoimentos como este, que as crianças estão sendo despertadas na sua sexualidade em casa, exploradas por um vizinho, por um pedófilo, em situações tão diferentes, nós começamos a perceber que nós temos que estar presentes nas filas. Nós temos que ser aquelas pessoas que estão ensinando as crianças sobre quais são os limites, quem elas são, qual o sonho de Deus para elas. É muito mais do que nos dias da Copa nós estarmos lá vigilantes, está fazendo diferença na cidade de Porto Alegre, na vida das crianças e adolescentes, principalmente que estão em vulnerabilidade. Então, tem 4 eixos da campanha, mas a gente tem trabalhado atualmente mais no eixo 1 e eixo 2, que é sensibilizar a sociedade civil para a questão do enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo e mobilizar a sociedade civil, empoderando-a para criar a cultura de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente viu cultura de enfrentamento. A criança e adolescente precisa saber quem ela é, quais são os seus limites, como Deus escolheu a vida para ela. De repente saber que você pode constituir uma família, você é alguém amado por Deus, escolhido antes da fundação dos séculos, antes da fundação do mundo.
Deus tem um plano para você. Deus aguardou o seu nascimento. E Deus não deseja que ninguém toque no seu corpo. Porque o Senhor deseja dar a sexualidade que Ele guardou para você, para uma relação saudável dentro de um casamento, resguardada, com pureza, com amor. Ninguém pode tocar no seu corpo. Você pode clamar pelo nome de Jesus para ter libertação. Você pode buscar o Senhor para saber com quem você vai falar. As crianças precisam ouvir coisas assim. Ninguém tem direito sobre o seu corpo. Seu corpo é dado por Deus. Então, quando a gente fala em cultura de enfrentamento, ela vai muito além. Aqui é a primeira equipe, né, dos primeiros multiplicadores nos estados onde tem as cidades sedes da Copa. Né? Então, nós vamos com um livro, o primeiro curso que nós fizemos, que é do Claves. Claves é o nome de uma ONG, de um trabalho específico, desenvolvido por pessoas cristãs, lá da ABU, que desenvolveram lá no Uruguai um trabalho por trabalharem com comunidades carentes. Entrando na comunidade carente, eles perceberam, olha, nós temos que mudar a história dessas crianças, precisamos trazer a luz do Evangelho para elas, de uma forma prática, real, e que elas possam entender. Então, fui ver todo um material sobre isso. E nós tivemos toda uma primeira capacitação nesse evento. Então, o que está acontecendo na Copa a partir daquele evento ali, né, nas cidades da Copa? Então, pode vir. Então, a primeira proposta que nós tivemos foi no dia 18 de maio. Mas nós chegamos à nossa cidade, já era em 2011, o 18 de maio, nós não tínhamos como participar da Semana de Enfrentamento ao Abuso Sexual e à Exploração Sexual no Brasil todo. É uma data nacional. Então, nós entramos na segunda ação, que era nos reunir em oração pelas crianças e adolescentes que sofrem vulnerabilidade ao redor do mundo. Então, nos ambientes que nós estávamos, começamos a promover encontros, né? Nós fizemos, então, um chá, convidamos outras igrejas que também fizessem um chá com as mulheres e falassem da questão da vulnerabilidade das crianças. E aderimos aqui em Porto Alegre. Então, foi o primeiro mutirão de oração mundial pelas crianças e adolescentes vulneráveis. Nós oramos pela Ilha das Flores e por comunidades como esta. Logo em seguida, a gente trouxe o Alexandre, que ele é representante do Claves, o coordenador do Claves aqui no Brasil, para fazer o curso de capacitação, para se pensar nessa cultura da paz de uma forma diferente. Como que a gente pode estar introduzindo a paz? Como nós podemos introduzir relações diferentes que tratem da proteção dos direitos das crianças. O Alexandre veio, nós trabalhamos na pequena comunidade que nós participávamos da Ilha das Flores. Logo em seguida, já com essa primeira experiência, conhecemos o trabalho dele, nós fizemos um encontro, uma oficina de capacitação, reunindo outros parceiros, e ela foi na Igreja Batista em Porto Alegre, na Conde de Porto Alegre, e nós tivemos uma experiência muito interessante, onde várias pessoas foram despertas para esse tema. Então, o Alexandre apresentou, e nós tivemos a Alicia Casas, que é a idealizadora do Claves, também conosco, que é uma psiquiatra, e ela veio participar dessa formação dos educadores. Então, aí, em alguns momentos, você pode ir passando, são alguns momentos de estudo, onde nós compartilhamos com professores de escola dominical, de escolas, de projetos que trabalham com crianças, com a sua Darita ali, né, participando também do evento. E nós tivemos uma formação de uma equipe inicial, e eles se comprometeram, então, de estar levando este tema também para os lugares que estavam trabalhando. Aí nós fizemos a primeira oficina prática lá na Ilha das Flores, onde nós estávamos trabalhando. Nossos adolescentes foram convidados e nós tivemos algumas das pessoas com a formação de capacitação nisso participando desse evento. Você pode passar por em janeiro de 2012, então. Aí nós tivemos a Gilda nos ajudando, nós tivemos os adolescentes trabalhando com aquele material, um livrinho que tem a proposta didática, eles foram fazendo as atividades. Então, onde nós estávamos propondo os bons tratos. Então, o que é bom trato e o que é mau trato? O que é respeito e o que é desrespeito? O que é violência? Que tipo de violências podem cometer contra você? A violência física, a psicológica, a moral, a sexual. O que é violência sexual? A gente pensa que já é um abuso no corpo. Mostrar fotografias, falar palavras, ver situações. Estar no quarto onde os pais têm relação sexual juntos, perto de uma criança,
São tantas formas que nós podemos violar a criança na sua sexualidade, de formas diferentes. Eles vão aprendendo sobre isso de uma forma muito sensível à realidade da criança, com material específico. E uma coisa que me chamou muita atenção é que eles trabalham os temas que sensibilizam mais o coração e ao mesmo tempo colocam música, balões, brincam, pintam. Então os jovens vão sendo trabalhados, as coisas vão sendo trabalhadas, e o que nós percebemos é que o coração deles vai se abrindo. Às vezes podem contar para nós coisas que eles nunca contaram antes, que estavam perturbando a vida deles, né? Nós participamos com esse grupo de adolescentes depois da formação do Fórum Social Temático de 24 a 28 de janeiro, aqui em Porto Alegre. Eles participaram do desfile, apresentando a campanha de bons tratos em Porto Alegre. Eles, pode ir para uma parte mais rápida, eles visitaram a cidade, eles procuraram o prefeito, pediram licença para o prefeito para fazer uma dinâmica específica desse curso de capacitação, que é a vacinação pelos bons tratos. Então o prefeito concordou, eles prepararam material para vacinação, fizeram a Embaixada da Paz e foram então se apresentaram como embaixadores da paz em Porto Alegre. Nós estávamos aí no evento, tínhamos outras instituições sociais também participando, que são instituições cristãs, e os adolescentes, acompanhados de adultos, dos professores, eles chegaram nas pessoas e falaram sobre a importância da campanha de vacinação pelo bom trato. Então, você quer ser vacinado? Quase que é uma troca, né? Porque sempre quer ser vacinado, né? E você quer ser vacinado? Mas como ser vacinado? Pelos bons tratos. Mas o que é isso? Então, você se compromete conosco em proteger as crianças, em ouvir a criança atentamente, verificar o que ela está falando e buscar ajuda se ela precisar no caso de violência. E daí a pessoa diz, não, eu me comprometo. Então, eles ganham uma bala, a vacina, né? É uma bala para lembrar a doçura do que a criança deve ser tratada, né? Com respeito e doçura. E as pessoas sempre ficam encantadas das crianças falando sobre isso, falando sobre a importância do cuidado, né, com a criança e da sua proteção. Aí nós temos outros momentos. É interessante que o adolescente passe a ser protagonista, né? Quer dizer, está sofrendo a situação e não tem fala. Antes de chegar nesse momento, eles vão desenhando, eles vão colocando para fora muitas coisas, fazendo teatros, eles vão soltando algumas coisas, falando com a gente, depois já estão firmes, assim, fortes, para eles falarem. E é importante também dizer que às vezes as pessoas que ouvem dizem, olha que importante vocês dizerem isso, porque eu sofri abuso sexual e por muitos anos minha vida foi muito perturbada. E eu até isso me incomoda ainda. Tem alguém que eu possa conversar? E às vezes a gente tem uma pessoa da equipe, né, pronta para receber as pessoas que são abordadas na rua. Mas sempre é importante que os dois adolescentes que fizeram o curso, junto com o seu professor, com a pessoa que estava articulando, né, o curso, aí nós temos momentos diferentes. Acho que tem mais um pouquinho. São 50 slides, eu acho que não passou ainda. Bom, enquanto você vai olhando, então, veja se aquele... você pode olhar, Sérgio, por favor? Bom, nós, depois desse evento, nós vamos fazendo outros eventos em algumas igrejas, em alguns projetos. Eu acho que nós devíamos estar lá pelo 20, talvez. Né? Pode ir. Então aqui é o final da campanha de vacinação. Essa campanha de vacinação a gente tem feito do trato pelo bom trato com crianças e adultos vestidos com roupas de personagens de histórias infantis. Eles gostam, torna-se lúdica, é uma brincadeira. Então tem criança que pode vir também vestida de borboleta, de tigre, como eles querem fazer uma animação, pode ter teatro junto acontecendo para chamar a atenção do público. Bom, logo depois dessa apresentação, a gente participou do dia 8 a 18 de maio de 2012, da Semana Municipal de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Nesse evento, nós tivemos a participação dos adolescentes, você pode passar, de várias formas, e especialmente nós tivemos o Jean participando da caminhada também, e nós fomos falando do programa Bola na Rede. Você pode ir adiante.
Nós tivemos, antes do momento de vacinação, aí nós tivemos um curso, que é a Oficina de Mãos aos Bons Tratos, e participamos da cerimônia de entrega do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual na cidade também. Aí o material de divulgação dessa campanha de vacinação e do curso, as igrejas que participaram naquele momento, e algumas fotografias aqui do evento. Aí o Alexandre Gonçalves. Pode ir adiante. Essa senhora também gostou muito do curso, ela é uma mãe de uma casa-lar, e ela disse assim, como eu recebi ferramentas para conversar de uma forma mais profunda com os adolescentes. E os adolescentes mudaram o comportamento a partir disso. Sabe, quando o adolescente começa a descobrir que ele não é culpado daquilo que aconteceu, e que quando a sua sexualidade é despertada, é natural que ele sinta algumas coisas, mas que ele pode entregar esses sentimentos para Deus. Deus pode reorganizar a sua vida afetiva, Deus pode reestruturar. Então ele começa a ver um futuro, né? Aí momentos desse curso na Igreja Aba, a vacinação, momentos, então a gente faz primeiro a vacinação, a gente vai fazer no shopping, vale, em alguns lugares públicos, para os adolescentes treinarem essa questão do protagonismo. Nesse momento final da vacinação, e nós aplicamos depois isso também nessa caminhada pelo centro de Porto Alegre. Aí o Gia estava acompanhando, porque é um dia de aula, os outros adolescentes não poderiam, andamos na cidade, ali no centro, na esquina Democrática, e ele fez a vacinação de vários adultos, e entre eles nós temos algumas autoridades também, que ficaram muito sensibilizadas com o trabalho. Pode passar. Logo em seguida, a gente foi convidado por um grupo que estava nesse evento para participar da comemoração de 22 anos do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, nós fomos no Parque da Redenção, no monumento expedicionário, e fizemos a vacinação lá também com nossos adolescentes das Casas Lares, da Ilha das Flores e de outras igrejas. E esse ano, o que está acontecendo? O que a gente está prevendo para 2014? Nós estamos realizando a semana 18 de maio de 2013 em locais diferentes. Ontem nós tivemos a Igreja Batista Filadélfia, num culto. Hoje nós temos a alegria e a satisfação de estar aqui com vocês, falando desse tema. Nós estaremos amanhã na Ilha das Flores, nós estaremos depois na Igreja Batista de Montserrat, nós teremos as Casas Lares da Asa, depois na Igreja, na Aliança Bíblica. E sábado nós estaremos lançando uma campanha de oração no Encontro de Mulheres, na Igreja Vinho Novo, Igreja Batista Vinho Novo, que é bem pertinho da arena do Grêmio. Então nós estaremos fazendo esse evento ali. É uma semana toda de enfrentamento, que a cidade está envolvida com isso, e nós estamos propondo atividades também. Essa foi a última capacitação que nós tivemos em São Paulo. E este ano, nós estamos, a partir dessa semana de 18 de maio, estamos lançando uma campanha estadual de oração por crianças e adolescentes sem vulnerabilidade. Eu não sei se a palavra campanha ela é tão adequada. Nós queremos fazer uma rede de oração. Nós queremos ter e-mails, né, pessoas chaves que têm o e-mail de outras pessoas nas igrejas, nos grupos, possam estar passando pedidos de oração. Mas os pedidos de oração que nós queremos passar na nossa cidade, no nosso estado, serão pedidos construídos a partir do olhar de cada um de vocês que estão vindo sobre essa campanha. De repente você mora num lugar e você vê crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Você pode transformar aquele seu olhar, aquela sua sensibilidade, aquela sua oração, numa oração para se tornar pública, que as pessoas vão poder também estar orando. Não vamos colocar nomes, não vamos expor pessoas, mas na esquina tal da nossa cidade tem adolescentes em situação lá de uso de drogas, tem adolescentes sendo abusados, sendo explorados sexualmente na praça tal. Então vocês podem dizer isso. E começar um movimento nessa situação, sobre essa questão. E o 18º, volte um pouquinho, 18º Mutirão Mundial de Oração acontece esse ano, é 31 a 2 de maio a 2 de junho, onde nós vamos nos ajoelhar diante do Pai e colocar os pedidos de oração de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul e pelo mundo inteiro. E junto com isso, com destaque, a questão da proteção das crianças e adolescentes na Copa. Você pode ir adiante. Eu trouxe para vocês aqui, como empresários, como encontro de empresários, uma notícia de Natal.
A rede de exploração sexual é articulada e conta com a colaboração de pessoas ligadas ao turismo, como os agentes de viagem, os taxistas, os donos de hotéis, bares e restaurantes. O crime começa quando o agente de viagem exalta que há meninas e meninos à disposição para programas. E continua quando o turista chega na cidade e pergunta para o taxista onde pode encontrar uma garota. E finaliza quando o dono do hotel permite a entrada adolescente. Quem está narrando ali, faltou colocar, é a responsável pelo SEDICA, lá em Natal. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Praticantes, aliciadores e facilitadores da ação criminosa, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Penal, estão sujeitos à punição. Então, este crime, ele começa desde a organização de quem trabalha no turismo e que vai fazer uma divulgação de nossas crianças. Isso parece tão distante, mas é uma escola bem próxima a mim, que as mães dos adolescentes vão me contar, que tem um professor que convida para a casa deles e tira foto deles, do pescocinho para baixo. Eu não cheguei a verificar se isso acontece, mas estamos orando, isso é uma coisa que pode acontecer. Eu estava no Piauí no final do ano passado, e num projeto onde o tio pastor Fernando foi abordado por duas meninas que fazem parte da igreja de celebração lá em Teresina. E uma das meninas, ela é da família do traficante da região. E essa menina veio então com a amiguinha e disse assim: tio pastor, a gente pode ganhar R$10 para tirar foto só de calcinha? E ele foi falar para ela tudo que isso pode estar significando. E as meninas então não quiseram. Fizeram um encontro com essas meninas, explicando a situação. Então, essas coisas estão acontecendo, a gente não está vendo. Talvez, como diz a campanha de vacinação, nós não estamos tendo olhos para ver, ouvidos para ouvir. Então, nós não agimos em relação a isso. Mas esse crime começa, então, assim, desde o agente de viagem vai acabar no hotel. Existe uma ONG chamada Resposta, Responsabilidade Social Posta em Prática, que tem à frente a Ana Paula Vilizardo. A gente fez uma capacitação com ela, e ela promove capacitações como o projeto Turismo e Proteção, falando para as pessoas que trabalham na área de turismo, na área do comércio, de como é que a gente pode estar pensando em estratégias que vão proteger a criança, especialmente em mega eventos. Mas na situação do dia a dia também. Então, de repente, o restaurante pode ter um cartaz na frente, né? Os empresários de Porto Alegre podem pensar de como é esse cartaz, podem criar, podem ver outros modelos. Se eu quero colocar isso aqui, se uma adolescente chega acompanhada de um adulto, qual é a posição deles? Como eles vão observar? Como é que eles vão fazer uma denúncia, se for o caso? Então, eles têm que ter um preparo nesse restaurante, nesse bar, nesse hotel, para essa abordagem. E eles trabalham com isso, tanto com a população geral, como também ela tem feito uma solenidade de compromisso público de empresas de turismo e comércio, com o Código de Conduta do Turismo contra a Exploração Sexual Infanto-Juvenil. Então tem um código, um livrinho que é estudado de como é que nós vamos trabalhar nessa questão. O que nós podemos estar dizendo para vocês é: participe desse movimento, divulgue essa causa, se capacite. Realmente é um tema novo. Eu tenho trabalhado mais na parte de educação, mais com as crianças, com as comunidades carentes. Tenho orientado os profissionais que trabalham nesses lugares de como agir em questão de levar uma cultura da paz, de proteção da criança e adolescente, mas tem muita coisa ainda para ser feita na área dos empresários. E eu acho que essa parte, a bola na rede, é para vocês. A gente pode até pensar junto, ser convidado em algum momento, mas eu acho que, de repente, deixa para a Dona Hebe esse clamor, né, de que nós podemos pensar em alguma coisa em nossa cidade, como nós estamos instrumentalizando, como é que nós vamos estar pensando essa questão é importante. Tá bom? Então, muito obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe esse momento. Eu queria que tu orasse nesse momento também por esse projeto, por essa capacitação, e nós nos comprometer. Nós temos vínculo com alguns lugares que a gente faz os nossos eventos, restaurantes, e nós vamos vacinar eles, se tu permitir. Nós estamos já se capacitando a começar a vacinar, para ele ficar de olho. Tem um Disque 100, é isso? Tem um Disque 100 para que sejam feitas as denúncias, e o material então, que você recebe de divulgação vai promover o Disque 100 também. Mas aí, como a gente foi andando nessa campanha, a gente vê assim, o Disque 100 é importante, é muito importante.
Só que é difícil o Brasil receber a denúncia do Disque 100 e trabalhar com essa criança. É importante que nós estejamos nas comunidades, nas nossas famílias, cuidando e protegendo os adolescentes, buscando outras formas também de suporte para essa criança e adolescente. Né? Vamos ficar em pé, então. Eu vou fazer uma pergunta antes da oração. Você viu alguma situação na nossa cidade com criança e adolescente em vulnerabilidade que despertou seu coração? Eu vejo bastante, viu, Sandra, porque como Deixa enfermeira... a gente pode gravar. Eu comento que eu vejo muitas situações, porque como enfermeira e professora, eu transito por vários locais. E eu ministro uma disciplina chamada Atenção Básica, onde me permite ir em vilas, né, dar o cuidado de enfermagem. Hoje mesmo nós fomos numa escola da Vila Mário Quintana, bairro Mário Quintana, onde são várias vilas, né, que compõem esse bairro. E ali realmente, olha, nós vimos coisas incríveis. Adolescentes, meninas desde 7, 8, adolescentes desde até 17 anos. É uma escola estadual, de primeira a oitava, agora primeiro a oitavo ano, né? Não é mais série, é ano. E eu estava comentando até com as alunas, eu digo, que coisa, que degradação, palavreado, gestos, sabe? Eu acho que essa escola poderia realmente ser visitada, Sandra. Eu não sei de que forma alcançar, falar com a diretora, porque assim, a agressividade, me chamou a atenção a agressividade daquelas crianças, né? Para com o professor, para conosco da área da saúde, nós fomos em 5 pessoas, 5, 6, né, na idade comigo, pessoas para ministrar um cuidado, nós vamos pesar e medir as crianças, que o objetivo também do Ministério da Saúde é se fazer um levantamento em relação à alimentação saudável dessas crianças, né, o estado nutricional, então, enfim, então é muito difícil. Eu tenho a graça, né, de ter nesse meu grupo 3 alunas cristãs e nós comentamos, nós temos que orar muito e como realmente nós temos que orar para as crianças do nosso país, porque é muito ruim tu ver uma criança, né, pequenininha, falando palavrão, com gestos, né, é triste demais, sabe? Outros casos, gravidez. Muito, gravidez, com 12 anos, 13 anos, a gente recebe na estratégia de saúde da família. Hoje mesmo, uma menina já com 2 filhos, super jovenzinhas, né, foi retirar os pontos de uma cesariana. Então é muito triste, realmente triste, e isso toca muita gente. A gente se sente numa situação de talvez não conseguir fazer muita coisa, mas acho que o pouco que nós conseguirmos fazer, né, se eu conseguir levar uma palavra para uma criança, uma jovenzinha, puxa, na vida daquela jovem é tudo. Né? Então acho que tem que se começar realmente. E é muito triste, eu tenho tido essa experiência. Isso mesmo. Tem mais algum depoimento de alguém de uma outra área, de outra visão? Alguma coisa que você está percebendo na nossa cidade que está incomodando você? Nas ruas, você vê crianças nas sinaleiras? A gente vê crianças vendo televisão, né? É uma situação já de alta vulnerabilidade. As crianças, às vezes muito crianças, e os pais dão controle remoto, elas estão ali às vezes sozinhas vendo televisão. E ali acontece de tudo na televisão. Cenas de sexo, de violência, né? As crianças estão expostas. O Diego tem tantas formas diferentes. E nós estamos só marcando um primeiro momento aqui, mas nós desejamos que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, trabalhe em nossos corações e nos levante mesmo como nós levantamos agora, né? Que nós possamos dizer no nosso coração, nós não toleramos o abuso e a exploração sexual de crianças. Nossas crianças são nossas riquezas. As crianças da nossa cidade, nosso estado, são um presente de Deus para nós. É a geração que nós temos que ensinar a andar no caminho que devem seguir. Devem ser resguardadas. E sabe, aqueles que conhecem Deus têm o poder do Senhor sobre sua vida. Para realmente, através da palavra do Senhor Jesus, através do conhecimento de Jesus, mudar a história dessa vida como o depoimento que a gente viu antes, né? Então eu convido todos vocês a serem intercessores também.
agirem e intercederem principalmente. Vamos orar ainda. Pai querido, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui na Donep. Obrigada porque nós estamos com um pequeno grupo de empresários aqui reunidos, representando a nossa cidade, Senhor. Nós queremos dizer que nós nos importamos com a nova geração. Nós nos importamos com o que acontece tanto nas casas ricas, nos lugares mais escondidos ali, dentro de situações que não são reveladas, onde a criança se sente enclausurada, como nas próprias vilas, onde as coisas acontecem, Senhor, nos quartos abertos, sem porta, nas casas, onde a situação é exposta. Nós nos importamos com a nova geração. Nós declaramos que nossas crianças, meninos e meninas, são para a glória do Senhor Jesus. E nós te pedimos, Senhor, o teu poder e a capacitação do teu Santo Espírito para cada um de nós, para que a tua palavra faça diferença em nossa cidade. Pai, nós queremos andar marchando pela cidade, abençoando crianças, Pai, falando com elas com amor, dizendo uma palavra tão simples, Pai, como Jesus realmente ama você. Você foi escolhido antes da criação do mundo, mas é uma pessoa tão especial diante de Deus. Deus tem uma missão na sua vida. Nos ensina como adultos a sermos essas pessoas. Nos ensina, Senhor, a sermos o apoio que as crianças e adolescentes precisam. Pai, é muito simples esse início nessa noite aqui. Mas se tu quiseres, Senhor, tu podes usar este momento para agir em nossa vida e começar uma transformação. Nós oramos, Senhor, agradecidos. E nos colocamos à tua dependência para que tu transforme, Senhor, o que for necessário dentro de nós e fora de nós. Mas que nossa cidade, nosso estado saiba que só tu és Deus, tu és o Senhor de todas as coisas. E que haja a tua bênção sobre nossas crianças e adolescentes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queria agradecer e também orar, vamos orar pela Sandra, abençoar. Pai, nós te agradecemos por essa missionária, vamos chamar assim, a Sandra, esse coração, Pai, que tu levasse um dia a tua presença, Senhor, e ela tem feito diferença onde ela vai, seja no Piauí, aqui, Senhor, e que queremos que tu dê a ela, Pai, aberturas, Pai, com pessoas, com políticos, com empresários, em escolas, em pessoas de liderança, para que abram as portas para a Sandra, Senhor, que ela está fazendo em nome desse trabalho do Bola da Rede, que a Renas está encabeçando, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, abre, Pai, abre sobremaneira as portas para eles entrarem, esses jovens, esses adolescentes, vai abrindo mais trabalhos voluntários. A Copa está chegando, falta praticamente um ano, e queremos, Pai, uma campanha, Pai, que tu possa transformar e resgatar e prevenir, Senhor, milhares de crianças, Pai. Que esses empresários do turismo, essas pessoas que estão com essa má fé, elas fiquem até assustadas pelas denúncias, pelas repercussões do que isso possa acontecer, Senhor. Não importa como tu vai usar, Senhor, mas nós queremos abençoar esse trabalho, Senhor. Pai, e tu nos use também como vacinadores, como capacitados para fazer essa obra, Senhor. Nos usa, não deixa a gente fugir da raia, Senhor, porque até na oração nós podemos enfrentar esse mundo diabólico, Senhor. E como tem valor a oração de um justo, Senhor. Nós te agradecemos essa noite, Senhor. Tem aqui muitos justos nesta sala, muitos, porque tu não precisa de tantos, tu não precisa de multidões, Senhor, mas tu precisa daqueles que estão dispostos a fazer a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queria agradecer